Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Estamos no finzinho desse primeiro mês de 2023 e numa semana bastante decisiva com eleições para presidente do Senado, da Câmara, mas hoje nós vamos falar de um outro assunto que tomou conta do noticiário no fim de semana e que também é muito importante e interessa a nós que discutimos temas conservadores. A história do consórcio da imprensa, que anunciou o fim. Por que será que acabou? Será que não há mais interesses correlatos entre os maiores veículos de imprensa? O que será que vai ser feito dessa união aí dos últimos 2, 3 anos a partir de agora? Vamos discutir tudo isso e, obviamente, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que são assuntos recorrentes aqui, porque nós prezamos demais por liberdade. Eu chamo a Paula Marisa e o Flávio Gordon, que estão comigo hoje nesse episódio do Segunda Opinião. Paula, vou começar uma boa noite por você, porque eu sei que você, mais do que qualquer um no momento, quer liberdade, né? Ai, faz muita falta, sabe? É triste a gente estar vivendo esses dias. Mas boa noite, Cris, boa noite, Flávio. Boa noite à nossa audiência. Vamos driblando a censura enquanto a gente pode. E quanto a esse fim do consórcio, eu mais ou menos já estava prevendo essas tretas internas e é bom que isso aconteça, que a gente tenha aí vários órgãos que sejam concorrentes um do outro e não em conluio, né? Mas por enquanto é só isso, Cris. Já avançamos nessa discussão que tem realmente muito pano para manga. Flávio, você não é necessariamente jornalista, mas todos nós acabamos sendo, né? A gente entra nesse universo de análise e também acaba se afundando no jornalismo, mas você participa do jornalismo há muito tempo como colunista aqui na Gazeta do Povo, mesmo para quem não conhece, leiam as colunas do Flávio Gordon. E, obviamente, que, assim como qualquer um que entenda um pouquinho de imprensa, deve ter se espantado nos últimos anos aqui no Brasil com esse acordão. A imprensa, a princípio, se uniu por conta de pandemia, para tentar somar esforços, para chegar a números mais precisos. Claro, a gente sabia que queria atingir o governo federal na época, o Ministério da Saúde na época, desmerecer os números que eram divulgados pelo governo, para desmerecer o governo, mas depois acabou sendo uma união de manchetes, uma união de narrativas, não havia mais aquela busca pelo furo, que é uma premissa do jornalismo, e muito menos, infelizmente, a busca pela verdade. Como é que você viu a notícia do fim do consórcio? É isso. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa audiência aí. É muito curioso, né? Porque quando surgiu esse consórcio, a imprensa meio que assumiu de maneira assim, explícita e dando um nome, uma prática que ela já vinha fazendo há muito tempo, que era, digamos, homogeneizar as narrativas e digamos, a interpretação da realidade que ela queria transmitir para o público em geral, né? Então a gente saiu de uma fase que o jornalismo, pelo menos com acertos e erros, tinha a pretensão de realizar alguma coisa, pelo menos acreditava na ideia de que existiria uma informação a ser transmitida de maneira mais ou menos objetiva, o mais desejável possível, para uma fase em que os jornalistas abdicaram totalmente dessa missão, primeiro de maneira oculta, ali, só nas internas que eles discutiam essas coisas, e, por fim, de maneira aberta, né? A ideia já era claramente a ideia de você não confiar na sua audiência, você não acreditar que a sua missão é simplesmente transmitir uma informação ali mais factível possível e as pessoas chegarem às suas conclusões a partir das informações, mas é uma ideia de que você tem que tutelar a sua audiência, né? Não, eu não posso dar o fato como ele é, porque senão as pessoas podem se acreditar em alguma coisa e, consequentemente, podem, digamos, tomar determinadas decisões políticas que não agradem aqui o nosso grupo, a nossa corporação, né? Então, eles passaram a atuar claramente aquilo que, inclusive, uma professora de jornalismo, eu acho que da UF, chamada Silvia Moredzon, escreveu num livro dela, que é o jornalismo contra os fatos. Ela assume claramente que o propósito do jornalismo já não é mais transmitir os fatos, mas criar um novo senso comum e uma narrativa, assim, digamos, subjacente aos fatos, né? E tudo isso, claro, deriva de uma visão totalmente preconceituosa e depreciativa da audiência, né? Eu lembro, por exemplo, o exemplo clássico daquilo foi quando vazou uma certa vez a opinião do William Bonner sobre a audiência do Jornal Nacional, né? Falar, são todo um bando de Homer Simpson, ou seja, ele acha que aquelas pessoas que
que dão audiência para eles. São um bando de idiotas e que você não pode dar determinadas notícias de maneira clara e transparente, porque as pessoas vão acabar fazendo bobagem. Então você tem que mastigar e levar e conduzindo as pessoas a interpretar de certa maneira. E na pandemia a gente viu que eles assumiram essa função de homogeneizar a narrativa, mas é uma prática que eles já vinham fazendo e continuaram fazendo depois da pandemia com todo tipo de assunto, né? Basta você olhar algumas manchetes em determinados temas assim, mais sensíveis e mais chamativos, todos vão na mesma direção, às vezes inclusive com o mesmo texto, né? Parece que tem um comando, uma ordem central, assim, que o mesmo texto é reproduzido de maneira homogênea por todos os veículos, de maneira até assustadora. Assim, a gente tem a ideia de que claramente dá parece que está vindo uma distopia, assim, que tem um comando central dando esses comandos para o público reagir de maneira pavloviana, né? Ele não quer que o público reflita sobre a informação, mas ele quer despertar quase um instinto, uma reação instintiva animalesca no público, né? Então ele vê alguma coisa, associação demais, aquilo que no cinema se fazia muito, a propaganda comunista com o cineasta Eisenstein, por exemplo, fazia associação de imagem, né? Você botava uma coisa, botava outra, e aí a partir daí você cria uma síntese associativa naquela direção que você quer. Então o jornalismo começou a fazer isso, associando fulano de tal, negacionista, pá, a pessoa já reage, você ignora a informação, você já ignora os dados, você não vai averiguar mais. Então é tudo uma questão de manipulação, muito mais manipulação psicológica e comportamental do que jornalismo. A gente não está mais falando de jornalismo, né? A gente está falando de guerra de propaganda e guerra psicológica. E aí, né, Paula, a gente relembra várias coisas ouvindo essa fala do Flávio aqui, desde manipulação de mentes no ambiente escolar, que também vem acontecendo já até mais tempo do que essa da imprensa, pelo menos essa escancarada da imprensa via formação de consórcio, e também lembrando que há, além das fronteiras do Brasil, esse mesmo fenômeno, digamos assim, acontecendo. O Flávio falando das manchetes repetitivas, e veja, para mim é muito duro, eu que sou jornalista de formação, que frequentei redações a minha vida inteira, passei por mais de 7 redações diferentes, em cidades diferentes, estados diferentes, vi aquele debate de ideias, aquela energia, aquela busca por furo jornalístico, por apurar até o último minuto da hora de colocar jornal no ar, ou de, enfim, imprimir um jornal, no caso dos jornais impressos, sempre mais alguma fonte, mais algum ângulo de visão para melhorar o entendimento daquela notícia. De repente, tudo isso foi para o ralo, e agora a impressão que eu tenho realmente que há uma reunião de pauta entre os veículos de comunicação, digamos assim, talvez a distopia ali que o Flávio se referia, para definir qual vai ser a manchete, qual vai ser a tônica da narrativa, que espaço dar, porque também tem isso, né? Além das manchetes serem iguais, todas com o mesmo destaque, ou quando é rodapé, notinha de rodapé, notícia boa, né, por exemplo, do governo Bolsonaro, ia lá para notinha de rodapé. Notícia boa da pandemia, ia lá para notinha de rodapé. Notícia ruim aqui para cima. E não é só porque notícia ruim vende, a tragédia chama atenção, que a gente sabe que isso infelizmente é natural no ser humano, mas parecia que havia realmente uma combinação prévia. E também no exterior. Eu lembro que no meio da pandemia, eu acho que foi no primeiro ano da pandemia, circulou muito pelas redes sociais um videozinho, claro, foi uma montagem que fizeram com vários apresentadores de telejornais americanos chamando a mesma notícia com exatamente as mesmas palavras, a mesma entonação em veículos e jornais diferentes ao longo de uma semana, um período curto de tempo. Então, realmente, é tudo muito assustador. E aí a gente entende por que a perseguição a influenciadores, a pessoas que estão tentando buscar informações em outras fontes e ao seu público. Não, esse público não pode assistir a esse influenciador, porque isso aqui foge desse mainstream de consórcio. É muito triste o que está acontecendo com a profissão do jornalismo. Eu comecei a estudar jornalismo e nas aulas os professores falam que o jornalista tem que ter uma curiosidade, ele tem que tentar uma neutralidade, que obviamente não vai conseguir 100%, mas buscar apurar os fatos, e quando esses fatos contrariem a sua ideologia, a obrigação do profissional do jornalismo é noticiar os fatos. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo é a transformação do jornalista num macaquinho amestrado do Estado, que vai falar tudo aquilo que o Estado diz que é verdade, a verdade oficial, né? E isso é muito perigoso,
perigoso. Quando um governo tem o poder de dizer o que é verdade, o que é mentira, obviamente que os governantes vão classificar todas aquelas notícias que são desagradáveis para eles como mentira. E um dos pilares da democracia que tanto dizem defender é justamente a liberdade de expressão e uma mídia, uma imprensa realmente ativa. Então, é meio um paradoxo que os jornalistas têm que resolver aí, porque o jornalista da esquerda, né, tem muito conteúdo, claro, de esquerda, teoria crítica e tudo mais. Então, nessa teoria crítica, o profissional, no caso, eu estou falando aqui do jornalista, mas isso acontece com psicólogos, com professores também, né? Mas o jornalista, ele é ensinado na faculdade de que ele tem que ser uma pessoa crítica. E aí, quando ele chega na redação, essa censura tão forte que está acontecendo, e a gente sabe que tem recomendações de pautas, de caminhos, né, o que fazer, o que não fazer. Então, essa pessoa passa a faculdade toda treinada para ser crítica e quando chega na redação, ela tem que baixar a cabeça e dizer amém. Então, é uma conta que não fecha e é por isso que eu vejo uma das motivações por trás desse rompimento do consórcio. Até porque, para a mídia, é muito mais interessante que a gente tenha ali vários órgãos, vários jornais, né, telejornais, que sejam concorrentes, porque se todos os jornais dão a mesma notícia, para que eu vou ter assinatura de 10 jornais, né? E também ter a consciência, a população precisa ter a consciência de que para formar uma opinião, a gente precisa analisar todos os lados. Eu me considero uma pessoa liberal na economia, conservadora, né? Quero uma sociedade com liberdade, com um Estado menor, mas mesmo assim, eu vou lá no jornal da esquerda, da extrema esquerda, para saber o que eles estão falando também. E dentro da democracia tem que ter pessoas da direita, da esquerda, sou super a favor. O problema é quando se censura o debate, porque aí isso passa a não ser mais produtivo para a sociedade, né? Então, é incutido na cabeça do jornalista que ele precisa ser um agente de transformação social. É exatamente o mesmo termo que se usa na faculdade das licenciaturas. Já não é mais um transmissor de conhecimento, professor, é um agente de transformação social. O jornalista não é mais um transmissor de notícias, ele é um agente de transformação social. E daí ele tem que colocar sempre aquele viés. Só que o problema é que nós estamos falando, de novo, de pessoas que, teoricamente, buscaram a carreira de jornalista por serem pessoas que gostam de pesquisar e de descobrir. Então, eventualmente, essa curiosidade do jornalista, mesmo ele sendo um jornalista com viés esquerdista, progressista, socialista, globalista, ambientalista, uma hora esse interesse do jornalista vai se chocar com o governo, porque não existe nenhum governo perfeito, né? E eu tô vendo essa movimentação de jornalistas da esquerda já que estão reclamando de censura. Né? O próprio Verdivaldo, aí é o exemplo mais icônico, que vem fazendo lives no Rumble, aparece na Fox News direto, o The Washington Post noticiou, o New York Times, vários jornais aí da mídia internacional, a própria CNN internacionalmente já denunciou essa censura. Então eu estou vendo um movimento num tom de pessoas dentro das redações acordando porque a água está começando a bater nos seus bumbunzinhos jornalísticos, vamos dizer assim. E nesse momento aí a pessoa entende melhor, né? Porque até então, bom, estavam censurando só as pessoas que discordavam das minhas ideias. Mas agora eu também, eu sou aqui da esquerda, né? Mas sempre tem algum conflito de interesse. Vou pegar aqui um caso básico que está sendo bem falado para concluir o meu comentário, o exemplo que aconteceu lá com os Yanomami. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, mostrando que a situação não vem de hoje, que é algo muito complicado, e que havia rumores de que esses índios teriam vindo da Venezuela, mas eu não estava conseguindo checar. Eu não tenho como me deslocar para lá para checar em loco. O que um bom jornalista faria, independente da sua ideologia nesse momento? Iria lá, entrevistar e descobriria que um deputado venezuelano, representante dos índios, foi à internet e falou que aqueles índios, as mesmas fotos que estão sendo espalhadas pelo Brasil para culpar o ex-presidente, elas estão lá no perfil desse deputado venezuelano, falando que esses índios fugiram do socialismo de Maduro na Venezuela e vieram aqui no Brasil buscar socorro. Então, isso independe se você é um jornalista de esquerda ou de direita. Qual é o fato?
os Yanomami estão passando fome. A gente precisa descobrir a verdadeira causa, porque se a gente ficar mascarando causas e colocando a culpa no Bolsonaro, no inimigo imaginário, a gente nunca vai conseguir resolver. Então, eu estou vendo esse movimento de alguns jornalistas que são honestos e que têm um pensamento esquerdista, que estão aí nas redações, estão apavorados porque a censura começou a tocar na mídia mainstream também. Cris? A gente acompanhou isso ao longo da última semana, especialmente. Eu tive a oportunidade de entrevistar um enfermeiro de saúde especial do Índio, que está desde o início. Essa Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada pela Dilma em 2010. Ele está desde o início nessa secretaria, trabalha em Roraima, ficou 7 anos atendendo Yanomamis. Recomendo, quem não assistiu, que procure depois na minha coluna aqui na Gazeta do Povo essa entrevista, e ele traz um monte de informações, essas aí que a Paula trouxe, inclusive, porque são questões culturais. Os Yanomami não alimentam crianças e idosos, eles alimentam guerreiros, os homens, e as mulheres que cuidam das plantações e do alimento da tribo. Se sobrar comida, as crianças e os velhos que peguem. Sequer há aquele cuidado de filho, você está com fome e tal. Eles não têm essa visão de futuro, de se eu não alimentar as crianças, no futuro a gente não vai ter guerreiros. Então, as crianças, ainda mal ou bem, ali já a partir do momento que começam a andar, conseguem ir lá, figurativamente falando, puxar a barra da saia da mãe e dizer que está com fome e ali buscar algum alimento. Mas os velhinhos que estão lá já mais incapacitados, deitados na rede, eles vão à míngua mesmo. Isso é relato do enfermeiro indígena. Essa história do deputado, que você falou do deputado venezuelano, eu já estou com contato dele, inclusive quero trazer para minha coluna também na Gazeta. Ele é índio, ele não é só deputado, ele é indígena. Ele é indígena. Né? Então, além de tudo, ele tem lugar de fala. Quer dizer, olha o que a imprensa está fazendo para favorecer uma narrativa do atual presidente e da atual equipe, que estão afundados até o último fio de cabelo em fake news, que acusam os outros de fazerem o que eles fazem. E eu acho que agora, não em função desse caso específico, começa a haver uma cisão nas redações do consórcio. Não só porque alguns poucos jornalistas também começam a se sentir tolhidos e censurados, que, aliás, a censura, pelo menos aqui no Brasil, se espalhou para os administradores de redes sociais que estavam pressionados pelos acordos com o judiciário brasileiro e estão agora por conta própria agindo como censores. Está aí o exemplo da Revista Oeste, que teve derrubada do seu canal no YouTube por conteúdo nocivo, sem nenhuma ordem judicial, sendo que há inúmeros e inúmeros sites de direita, de esquerda, de centro, com conteúdo noticioso que não sofreram essa mesma avaliação de conteúdo nocivo. Então, os jornalistas começam, né, a entender que uma hora o troço vai avançar, que outros censores estão aparecendo aí, está todo mundo ficando muito atiçadinho com essa história do controle, né? O ser humano gosta de controlar e tem muitos ditadores enrustidos por aí, não só no âmbito público, mas no privado, enfim. Flávio, eu queria caminhar a conversa em função de todo esse contexto que a gente está trazendo para a importância da liberdade de imprensa, que a gente não vive. Essa imprensa que se uniu em consórcio, é muito ruim falar aqui de concorrentes, sendo nós da Gazeta um veículo de imprensa e de grande imprensa também. A Gazeta vai fazer nos próximos dias aí 104 anos de existência, um veículo muito antigo, respeitadíssimo aqui no Paraná, gerações e gerações de paranaenses se informaram sempre pela Gazeta, agora o resto do Brasil conhece, brasileiros em outros lugares do mundo também, porque não tem mais dificuldade de logística, né, com um veículo digital qualquer um acessa, mas é duro falar, é necessário falar, porque na hora em que eles se unem em consórcio, eles próprios estão tolhendo a sua liberdade de buscar a verdade e que é fundamental para a sociedade como um todo, para o público que não está informado, ele tende a se deixar controlar muito mais. A gente viu isso na pandemia, né? Isso mesmo, Cris. E quando a gente está discutindo esses assuntos, é bom a gente diferenciar esses conceitos, né? Que uma coisa é a censura, né? No Brasil a gente está vivendo todos esses problemas. Tem a censura, digamos, que vem do Estado, né? No caso no Brasil aqui, operada principalmente pela cúpula do judiciário, que está interferindo e obrigando empresas, obrigando, por exemplo, redes sociais a remover conteúdos, forçando com ameaças, etc. Então, a gente tem a censura estatal no Brasil. Um outro processo é a autocensura, né? Que, digamos, os jornalistas ali, de uma espécie de acordo tácito, eles evitam certos temas.
E, claro, ligado à autocensura tem a ver, que tem um outro fenômeno também que está associado com tudo isso, que é de controle, digamos, das informações que chegam ao público, que é a questão do viés e, digamos, da homogeneidade, digamos, político-ideológica nos estúdios e nas redações, né? É o que eu tenho chamado sempre de as províncias e as redações, né? Província no sentido justamente que vira uma coisa assim fechadinha, autorreferente, com poucas referências, não amplia o espectro de informações, de pesquisa, né? Então, esse problema digamos, da autocensura e da homogeneidade política e ideológica dentro do jornalismo já é bastante antigo, né? Tem um texto, por exemplo, a gente sempre cita aqui, né, o clássico George Orwell, tem um texto dele chamado justamente Liberdade de Imprensa, que, se eu não me engano, é de 45, se eu não me engano, que foi publicado, eu acho, num dos prefácios de alguma das edições do Revolução dos Bichos, né? Foi publicado como prefácio, chama-se Liberdade de Imprensa. E ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim: quem morou muito tempo num país estrangeiro saberá de exemplos de notícias sensacionais, coisas que, por seus próprios méritos, deveriam ganhar as manchetes, que ficaram de fora da imprensa britânica. Não porque o governo interveio, mas devido a um acordo tácito geral de que não seria conveniente mencionar aquele fato particular. Ou seja, você já via ali que já tinha uma seleção, de mesmo que não estava tanto no mérito da notícia em si, né? Às vezes fenômenos que, digamos, na lógica jornalística, assim, isenta e neutra, que a gente aprende nas faculdades de jornalismo, era para ser manchete, era para ganhar notícias. Mas algum acordo tácito ali que envolvia outros critérios, né, que não critérios jornalísticos, a coisa acabava não saindo, né? E isso é interessante porque tem a ver, sempre quando eu falo esse negócio de viés de imprensa, de que algumas informações simplesmente desaparecem, converso com algumas pessoas, alguns amigos falam: mas olha aqui, eu achei aqui na notinha tal, no jornal tal, eles falaram disso sim, ó, aqui. Aí eu tenho que dar razão. Realmente, você tem razão. Muitas vezes a informação não é simplesmente desaparece. Às vezes acontece também. Mas o fato é que não tanto, digamos, a substância da informação desaparece, mas o fluxo da informação, a maneira como ela é retratada na página, o destaque que ela recebe, até a diagramação do jornal, tudo isso influencia, né? E aí a gente entra naquele conceito de no jornalismo, o pessoal fala muito, que é o gatekeeping, né? É como digamos, a metáfora dos caras que controlam os portões, os porteiros da informação, e aí aqui, essa partícula de informação você deixa passar, essa aqui você retém, e tal, que é uma metáfora muito antiga que é usada no jornalismo. E já nos anos 20, o Walter Lippmann, né, famoso jornalista, autor de um livro sobre opinião pública, muito consagrado e tal, ele já falava, né, que para uma notícia chegar ao público tem uma gama de seleções e de critérios que os jornalistas usam, né? Em que posição a notícia será impressa, quanto espaço deverá ocupar, a ênfase, né? Então, tudo isso diz muito mais a ver, digamos, com o fluxo de informações do que com a informação encarada como um fragmento de informação, né? E esse controle do fluxo é que mais ou menos guia a opinião pública para um lado e para o outro, né? A gente viu isso muito fortemente na questão da pandemia, porque simplesmente as questões ligadas, por exemplo, um exemplo muito clássico, que depois até gerou uma autocrítica por parte da imprensa, não da brasileira, mas por parte da imprensa mundial, principalmente nos Estados Unidos, foi a questão da hipótese da origem laboratorial do coronavírus, né? Que daqui toda no começo ali, 2020, março, abril, e a partir de 2020, era sempre tratada inequivocamente como uma teoria da conspiração. E aí citava-se um estudo científico mostra que é a teoria da conspiração, e todos os veículos citavam sempre o mesmo estudo, que era um estudo, inclusive, ligado àquele Peter Daszak, que é o cara daquela ONG Eco Health Alliance, né, que recebia dinheiro da agência lá do Anthony Fauci e tal, e que trabalhava com pesquisas de ganho de função em Wuhan, né? Ou seja, tinha um conflito de interesse, porque se a hipótese de origem laboratorial começasse a circular, ele estava diretamente implicado, ele poderia ser um suspeito, né? Ele poderia ser responsabilizado pela pandemia de Covid. Então, mas a imprensa, sem informar isso ao público, usava esse cara e cientistas ligados a ele como fonte, assim, totalmente isentas e autoridade científica. A ciência provou que
que a hipótese de origem no laboratório é a teoria da conspiração, né? E isso depois começou a entrar de fora da imprensa, vários jornalistas ali investigativos, amadores e médicos, etc. A Cris conhece bem essa história, acompanhou isso bem, né? Essas coisas, os caras começaram a conseguir forçar que essas informações começassem a aparecer, porque vieram uma série de cientistas questionando, falando, não, essa é uma hipótese que tem que ser considerada sim, porque não é uma teoria de conspiração, tem vários elementos aqui importantes, até que em determinado momento a imprensa começou a meio que, não contando o que havia feito, começou a tratar essa hipótese como uma hipótese legítima, né? Teve até um texto no The New York Times, eu acho, de um autor chamado Bret Stephens, que ele fazia uma meia-culpa e falava da mentalidade grupal da imprensa em relação à teoria da hipótese laboratorial, né? Como é que a imprensa manipulou a opinião pública sob o pretexto de combater a desinformação e tal, e ela própria incorreu uma série de desinformações e privou o público de informações cruciais a respeito dessa hipótese, que é uma hipótese robusta e que, claro, poderia mudar totalmente a condução do que foi feito em relação à pandemia, poderia responsabilizar uma série de pessoas que ficaram, digamos, acobertadas pela própria imprensa. A imprensa serviu como uma retaguarda, um anteparo entre essas pessoas e a crítica do público, né? Então a gente vê essa coisa acontecendo, que o fluxo de informações que é muito controlado, né? Isso o tempo todo é manipulado, e a gente viu isso na pandemia, e depois da pandemia isso começou a ir para outros assuntos. Aqui no Brasil, a coisa das eleições, né? Isso virou um tema muito, também seguiu o mesmo procedimento, todo mundo tentando forçar uma determinada narrativa e ocultando e não deixando que determinadas informações que a contrariassem viessem a público, né? Isso é uma questão muito delicada, porque esse negócio do gatekeeping é crucial, mas a teoria original, ela pressupunha de que os jornalistas, eles detinham todas as informações e aí eles selecionavam qual eles queriam. Só que esse processo, à medida que vai avançando, e à medida que os jornalistas começam a simplesmente ficar autorreferenciados e provincianizados, lendo a si próprios, o próprio gatekeeping começa a ter efeito negativo sobre eles próprios, né? Que eles passam a ser tanto os receptores quanto os mediadores da informação. Então acontece aquilo que o jornalista experiente Rolf Kuntz chamava de autofagia jornalística, né? Que é o hábito dos jornalistas só escreverem nos jornais aquilo que eles próprios leem nos jornais. Ou seja, então esse controle, essa restrição do fluxo de informações começa a afetar a própria credibilidade da informação, porque as referências ficam circunscritas e, digamos assim, os próprios jornalistas passam a acreditar naquela manipulação da informação que eles estão fazendo. E aí cria-se um abismo total entre a realidade e a narrativa midiática, né? Que aí a gente já tem que é a situação que a gente está presente hoje, e que, claro, isso exclui, por exemplo, isso não é excludente com a hipótese de má intenção, de uma série de corrupções, de interesses, etc., mas também cria uma certa incapacidade, uma cegueira cognitiva de lidar com informações que simplesmente são, a priori, tidas como escandalosas e impossíveis, né? É triste, e o mais triste é a gente constatar que estamos sim vivendo, já entramos nessa fase perigosíssima há alguns anos. Você citou a questão da pandemia aí no contexto internacional. Aqui no Brasil, o que teve foi uma sonegação absurda de informações e uma política de cancelamento, começando pela imprensa, com essa adjetivação de negacionista, anti-vax, essa bobajada que ficavam jogando em cima de qualquer um que questionava. Cadê os testes? Cadê o resultado dos testes com crianças? Cadê a comprovação da eficácia? Não tinha, e você não podia questionar. E até hoje isso está envolto. Lockdown, máscara, tudo mais. Até hoje está envolto isso num universo de dúvidas, para dizer o mínimo, né? E a gente está de novo vendo agora pelas mãos de um outro governo, que para mim isso sim é negacionismo, uma tentativa de resgatar a pandemia, uma tentativa de botar a vacinação obrigatória, aquela discussão do segregacionismo de novo, passaporte, já tem umas faculdades loucas aí, rejeitando aluno por causa de matrícula, crianças, pais desesperados, tudo de novo. No momento que o mundo vai em outra direção, né? Quando o mundo vai em outra direção,
quando surgem mais e mais evidências da mentirada geral que foi colocada para a população durante a pandemia, quando surgem mais e mais evidências da manipulação das mentes através do pânico, do controle para vender vacina, quando o projeto Veritas independente está explodindo nos Estados Unidos e na Europa com revelações apavorantes de um diretor da Pfizer revelando coisas absurdas, inclusive manipulação genética de vírus, de novas variantes para vender novas vacinas, silêncio total aqui e mais, anúncio de que não há mais consórcio. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar até, Paula, para onde que vai caminhar essa imprensa sem consórcio, mas que a gente sabe que está toda consorciada, abraçada, ninguém larga a mão de ninguém, né? Mas é uma boa notícia, sim, porque agora vai ter uma concorrência. A mídia é movida pela audiência. E já que vocês entraram nesse assunto de pandemia, eu estou em choque, não com o que estão descobrindo, né, sobre o que acontece com esse medicamento que a gente ainda não pode falar o nome, depois de alguns anos vem acontecendo alguns dados estatísticos de saúde em países que mostram... África, né, que ninguém pode falar também, mas... não África, pode falar. Olhem para os dados da África. Então, a verdade é uma força da natureza, uma hora ela vai se impor, e eu tô achando até que tá sendo bem rápido esse processo, porque muitas pessoas ainda de boa fé caíram nessa mentira, e como são pessoas de boa fé, por exemplo, um médico que durante toda a pandemia demonizou medicamento X. Agora começam a sair estudos padrão ouro, duplo cego, tudo aquilo, né, mostrando que aquele pessoal que foi chamado de negacionista no início da pandemia até que tinha um pouco de razão, né, porque os estudos científicos estão comprovando total, 100% de razão, exatamente. Então eu fico me imaginando na pele de um médico que durante a pandemia demonizou esse pessoal que intitularam de negacionistas e todos esses adjetivos, esse médico agora vendo os pacientes que ele recomendou, ele disse, não, vai lá, faça esse procedimento, é isso mesmo, e agora os pacientes estão retornando com aqueles problemas que casualmente estão na bula na parte dos efeitos adversos. É a realidade se impondo ali na frente do médico, né? Ele não tem mais como mentir para ele. Chega uma hora que o profissional, seja o jornalista, seja o professor, seja nesse caso o médico, ele não tem mais como brigar com aquela realidade que está na cara dele. Ou ele está num nível de dissonância cognitiva tão gigantesco, tão enfraquecido intelectualmente, que ele prefere acreditar numa mentira, mesmo vendo que é mentira, para continuar pertencendo ao grupo, não ser cancelado, porque, né, a espiral de silêncio ali que a gente conhece, mas muitas pessoas, e principalmente médicos, vão ter que falar a verdade, o que está acontecendo. E na mídia, no mundo inteiro, eu vejo matérias a respeito disso, e aqui no Brasil, os jornalistas estão comentando o novo clipe da Anitta. Sabe? É uma coisa assim surreal a desproporção de importância dos acontecimentos. E não tem mais como voltar atrás. Então, eu imagino que depois dessa dissolução do consórcio, aqueles jornalistas que estão realmente interessados em descobrir a verdade, quando acharem essas referências, eles tendam a publicar matérias, porque isso gera clique, gera muita curiosidade. Afinal, quantas pessoas que foram submetidas a esse procedimento? E no momento que ele começa a publicar, começa a vir o retorno. Aqui aconteceu, eu tenho um caso na minha família, minha mãe. E se é uma pessoa honesta, vai levar isso a público, sim. E é desesperador ver um governo que está estudando. Eu cheguei a ver uma matéria, não me lembro em qual veículo, mas que tem o senador Ângelo Coronel está prevendo, tem um projeto de lei que prevê 8 anos de prisão aí, né? Sendo que ele mesmo tem uma declaração de que ele não iria usar esse medicamento porque ele já tinha... Isso, e para quem não tomar também. E para quem não tomar também. E esse é o mesmo que foi a Rússia para ver um projeto de como combater as fake news. É até emblemático, um senador que sai do Brasil vai para a Rússia para aprender a combater. Com o nosso dinheiro, nunca vamos deixar de lembrar. É uma piada, né? Às vezes a sensação que eu tenho é que eu vivo dentro de um meme chamado Brasil, porque são coisas que são realmente preocupantes. E um argumento que esse pessoal costuma usar, já vou trazer para a discussão, é o seguinte:
toda vez que se fala em liberdade de expressão, que é o nosso tema aqui da live, os nossos queridos amigos que são prudentes, sofisticados, que não curtem radicalismos, né? Vamos aqui no meio termo. Eles vêm com o argumento de que a liberdade de expressão ela não pode ser total. E eles sempre usam o mesmo exemplo. Parece que eles vão na escola de noite e aprendem o mesmo exemplo para falar depois no outro dia. E eles falam assim, a gente não tem, por exemplo, liberdade de expressão para entrar num cinema e gritar fogo. É sempre esse exemplo que eles usam. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores aí já se depararam com isso. E toda vez que eles falam isso, me vem na cabeça assim, tá, ok, a pessoa não tem essa liberdade de expressão. Mas como é que a gente vai fazer para impedir que isso aconteça? E a solução que está sendo apresentada no momento é colocar uma fita tape na boca de todo mundo para poder entrar no cinema. Então, não é assim que se resolve esse problema. É óbvio que eu não tenho liberdade de expressão de entrar num shopping e causar um tumulto onde pessoas vão ser pisoteadas, mas eu só posso ser punida depois que eu realizei aquele ato e eu vou ser punida. Depois do fato consumado. Como é que eu vou adivinhar? A gente vai reduzir, claro, né? Ali, de repente, coloca um detector de metais no shopping, o que é meio surreal. A gente acha isso normal porque vive no Brasil, mas eu não sei se em todo o mundo é assim. Mas tudo bem, coloca ali um detector de metais na porta do shopping para ninguém entrar armado. Tem os seguranças lá dentro, tem um sistema de rádio. Se alguém gritar fogo, começar um tumulto, tem como acionar a rádio, né? Então, não tem essa proporcionalidade. E toda vez que se entra no assunto fake news, eles falam que as pessoas têm liberdade de expressão para falar o que quiserem, mas podem ser punidas pelo que falam. E aí eu entro em mais um outro pensamento. Né? Não, mas assim, tudo bem. O correto é, só uma parte que você está falando, está trazendo bastante temas, eu acho que vale a gente discorrer um pouquinho sobre Liguei a metralhadora. Não, mas são todos interessantes, eles são interligados mesmo, mas eu acho sempre bom reforçar que, pela Constituição brasileira, no artigo que fala de liberdade de expressão, qualquer um pode falar o que quiser, inclusive gritar fogo dentro do cinema. Tem sim liberdade de expressão para isso, mas não pode se esconder no anonimato. Por isso que black blocs, essa turminha que adora destruir tudo por aí, escondidinha, disfarçada, que invade, se infiltra em manifestação dos outros. Sleeping Giants. Sleeping Giants. Essa turminha é criminosa, ilegal, está agindo na ilegalidade, conforme, ao contrário, a revelia do que manda a Constituição, porque não está mantendo o anonimato. Exatamente. Dito isso, a gente vai para a implicação. Aí sim, não se escondeu no anonimato, entrou no cinema gritando fogo, ele pode responder, e aí são os crimes da comunicação social que estão no Código Penal. Claro. Calúnia, injúria e difamação. Esse exemplo do fogo é muito óbvio, né? Mas é que tem que explicar até o óbvio. Claro. Mas detalhe, a pessoa pode estar cometendo uma calúnia, uma injúria, uma difamação, o dono do cinema pode processar essa pessoa por calúnia, porque difamou ali o cinema, não tinha extintor de incêndio, enfim, ele vai alegar o que ele quiser perante a justiça, mas não são crimes passíveis de prisão. Começo de conversa. Exatamente. Começo de conversa. E aí esse discursinho, essa bobagem que foi dita por um iluministro de liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Agora todos os idiotas úteis saíram repetindo essa frasezinha linda, quase tão linda quanto arco regulatório experimental, desinformação, desordem informacional, fake news de segunda geração, essa bobajada. Os idiotas úteis saem com essas narrativas imbecilizantes, não tão lastradas pela verdade, vão construindo um consciente coletivo todo errado, e as pessoas saem repetindo isso, achando que estão falando bonito e que estão fazendo um bem para a humanidade, e estão destruindo a liberdade de expressão, disseminando essa cultura do cancelamento e da perseguição, da alcahuetagem, de dizer, aquele ali está fazendo isso é nazismo puro. Então, a gente tem que, sim, colocar todos os nomes, né, dar todos os nomes aos bois e escancarar isso. Desculpe te interromper, Paulo, mas eu achei que era importante fazer esse adendo. Claro. De que não pode estar no anonimato e não pode ser preso. Mesmo assim, não pode ser preso. Queria só acrescentar uma coisa também, que esse exemplo que a Paula deu, digamos, gritar fogo é uma coisa inequívoca. Você vê, claro, o cara gritou fogo, não pode gritar. Mas 99% do que a gente está falando aqui, do que a gente está lidando, são coisas muito mais subjetivas e difíceis de, digamos, dizer assim, é falso ou não é falso. Muitas vezes são opiniões. Como é que você vai dizer que uma opinião é falsa?
né? É muito mais complexo. Então, o que essas pessoas estão querendo é o monopólio delas decidirem o que é verdade, o que é mentira, o que é opinião legítima, o que é opinião ilegítima, né? Porque 99% dos casos não é uma coisa tão evidente. Eu estou gritando fogo e não pode gritar. E é mentira, dentro do cinema eu estou provocando um efeito, né? A maioria das opiniões das pessoas não tem esse grau de, digamos, de inequivocidade. Certeza, de certeza, é uma coisa muito mais subjetiva e exige uma discussão para você saber se aquilo, de que ponto de vista aquilo é falso, de que ponto de vista é verdadeiro, como é que a minha opinião, em que fatos minha opinião está baseada, que de repente não são os mesmos dos seus, né? Então, eu preciso do choque de opiniões contrárias e do debate, da dialética, para você saber, digamos, chegar a algum nível de compreensão daquilo que está sendo discutido. Então, ninguém pode ter esse monopólio de decretar, muito menos do jeito que tem sido acontecido aqui, sem direito à defesa, de maneira sumária, sem direito a pessoa explicar por que ela está falando aquela opinião, né? Então, é uma coisa totalmente absurda, mas essa figura esse consórcio de mídia que a gente vê há muitos anos no Brasil, eles tratam o assunto dessa forma, falam, né? Não, a pessoa aqui é a favor da liberdade de expressão, mas as pessoas têm que pagar pelo que elas falam quando elas falam. Ok, mas a pessoa tem que pagar pelo que ela fala. Tem todo um processo, né? Eu não tenho foro privilegiado para ser processada pela nossa Suprema Corte. Eu teria que ser processada na primeira instância. A Paula falou tal coisa em tal vídeo. E nesse caso, a gente precisa criar na população um senso de proporção. Vamos supor que eu falei uma mentira sobre a Cristina Grêmio e ela entra na justiça, ela vai ganhar um direito de resposta no meu canal. Não vão me colocar na cadeia por causa de alguma coisa que eu disse. Isso daí só acontece numa ditadura. Eu cheguei a ver um deputado... Falo o nome, não sei se eu falo o nome aqui, mas eu vi um deputado falando... Se precisar, pratique a autocensura, nós compreendemos. Não, ele é até um deputado, nem é da esquerda, né? Ele é daquela, agora, a nova direita, a direita democrática, aquela direita que a gente prudência e sofisticação. Mas esse deputado falou em um vídeo que as pessoas podem ser punidas caso elas deem uma opinião criminosa. Essa é uma pessoa que está lutando pela liberdade de expressão num vídeo em que ela diz que uma pessoa pode ser punida por opinião criminosa. Eu voltava ao vídeo e assisti 3, 4 vezes para ter certeza de que não era o meu cérebro, como eu tenho algumas tretas com esse deputado, que estava ouvindo errado, mas não. Então, assim, não existe opinião criminosa. A palavra cachorro não morde. E essas coisas precisam ser discutidas porque vai passando a pessoa tá ali assistindo a emissora X lá da mainstream e os jornalistas não, tem que ser punido e aí ela concorda, tem que ser punido, mas o que é essa punição? E aí a gente chega num extremo, para concluir aqui esse meu comentário que já está prolongadíssimo, mas eu adoro o assunto, do Flávio Dino querendo processar o jornalista aqui foi da Gaúcha ou foi da Guaíba, não me lembro agora, uma dessas rádios, que o jornalista falou que o Flávio Dino era um comunista obeso, e que isso é muito contraditório, visto que em países comunistas as pessoas passam fome, inclusive houve genocídio de verdade no Holodomor, né? E é outra história interessante a ver com o nosso tema que a gente pode desenvolver depois, mas então agora eu tenho que dizer, o próprio Flávio Dino já falou que ele é comunista sim, em entrevista na Globo News, ele é do Partido Comunista e quando a gente olha para ele não precisa nem fazer um exame, ele está obeso. Então, o que é que está sendo criminalizado? São adjetivações, são fatos, são notícias? Esse limite. Então, não era muito melhor que todas as pessoas tivessem liberdade para falar? E aí, entra na justiça, pede um direito de resposta, o que é totalmente legítimo. Nunca neguei, porque nunca houve nenhum pedido de resposta para o que eu tivesse falado, né? Mas ações legítimas, as pessoas também precisam pensar nisso, Cris. E aí, assim, calúnia, injúria e difamação são crimes da comunicação social. Qualquer um que use uma rede social hoje em dia está passível de ser processado criminalmente por ter caluniado, difamado, injuriado alguém, mas não pode ser preso porque no Código Penal não tem pena de prisão. E aí, depois, se a pessoa for condenada criminalmente a pagar a cesta básica para a creche, o que quer que o juiz determine, porque essas são as penas para esses casos, depois, com essa condenação, ela pode entrar na justiça civil e pedir um ressarcimento por danos morais. Também não é prisão, é grana. Nem todos fazem isso,
né? Às vezes a pessoa só quer o direito de resposta para dizer para a audiência daquele fulano, não, a minha opinião não é criminosa, querido. Não existe opinião criminosa no Brasil. Eu emiti minha opinião, pode ser divergente da dele, mas ele jamais poderia ter dito isso a meu respeito. Ponto final. Aí, se eu quiser depois, além de usar do direito de resposta que o juiz me deu, eu posso processar civilmente para pedir danos morais, né? Isso vem sendo feito no Brasil, muita gente ganhando dinheiro e doando esse dinheiro, inclusive para instituições de caridade, para provar para o público que ninguém quer enriquecer em cima de processo de calúnia contra os outros, mas quem nos calunia precisa sim pagar pelo que falou. E ao contrário, nos caluniam e não estão conseguindo provar que nós éramos negacionistas, antivax, essa bobajada toda, porque, obviamente, isso só existe na cabeça deles, né? O Flávio Dino, inclusive, esse que foi injuriado, né? Ou, enfim... Uma descrição da realidade, ele que se ofendeu, o Flávio Dino está querendo colocar gente na prisão por fazer críticas ao governo, está querendo transformar em lei, tem coisas sendo elaboradas aí pelo Ministério da Verdade atual, porque agora a gente tem um momento perigosíssimo do Brasil, que é executivo unido ao judiciário para impor censura e perseguição a pessoas que pensam diferente, o que é absolutamente relacionado a ditaduras. Então, a gente tinha uma ditadura da toga e agora o troço está avançando um pouco mais, mas é tema para outro programa mesmo. Flávio, antes de chamar você para uma rodadinha final aqui, que eu acho que a gente já vai meio para os nossos finalmente, eu queria avisar a nossa audiência que estamos com uma promoção especial para assinaturas agora em janeiro, termina logo, né? Janeiro está no penúltimo dia aí. Veja só o que você ganha se tornar assinante da Gazeta do Povo agora em janeiro. Um novo curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Scorsin, que escreve também aqui para a Gazeta do Povo. O e-book Indica e Explica, do Rodrigo Constantino, outro colunista da Gazeta, que está com esse material exclusivo na biblioteca virtual do jornal. E uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Isso vai um pacote de presentes virtuais também para quem se tornar assinante da Gazeta do Povo e ajudar a patrocinar esse jornalismo que não se rende a consórcios e muito menos a ditaduras. Está aqui bravamente no ar, trazendo informação e opinião para você, para te abrir também teu pensamento e tuas ideias. Flávia, a gente começou falando do consórcio de imprensa, eu queria terminar com ele para a gente tentar fazer um exercício agora de futurologia aqui, pensar para onde vão caminhar essas empresas. Voltarão a ser concorrentes entre si, o que é super saudável e necessário para a democracia, para a formação de opinião dos leitores, dos espectadores, como a Paula mesmo bem lembrou aí mais cedo. Para onde caminha? Tem gente já dizendo que começou a haver uma dissolução do consórcio porque dentro de toda a militância esquerdista de redação começou a ter rachaduras. Tem gente agora já querendo dar o golpe no Lula e promover o Alckmin a presidente. Então a gente tem aquele tucanato lá dentro de algumas redações já deixando claro em suas manchetes o que diverge de alguns outros que são mais lulistas, esquerdistas mais radicais. Eu acho que pode ter esse aspecto mesmo político, que pode agora, que como, digamos, usando os termos do René Girard, né, aquela coisa do bode expiatório, é sempre um mecanismo oportunista, né? Quando você se livra, digamos, o bolsonarismo era o grande bode expiatório que estava causando todos os problemas na nação. Quando você se livra, esse mecanismo ele vai se direcionar para algum outro objeto, né? Isso aí é natural. Então, provavelmente o mecanismo ali de brigas internas vai começar novamente, né? E aí eu queria falar uma coisa que uma crítica aqui que uma vez eu li que é um sujeito que era o ombudsman do New York Times ali por volta de 2012, chamado Arthur Brisbane, né? Ele escreveu no Times durante 2 anos. Ele vem de uma família de jornalistas também, é um cara que sempre trabalhou com muito jornalismo, e ele falava um negócio que eu sempre estou martelando, que é a questão daquela, digamos, do provincianismo cultural e político das redações e dos estúdios, que isso, para mim, é até o fenômeno mais preocupante do que a censura, digamos, que a censura, eventualmente, ela termina, você pode protestar, mas essa homogeneidade de opiniões e de visões de mundo, isso é que, digamos, cria uma cegueira e que acaba bloqueando as informações que o público tem acesso, né? E ele escreveu um texto muito interessante em 2012, que é chamado Sucesso e Risco nas Transformações do Times, né? Ele estava analisando aí a emergência das redes sociais, como é que isso influenciaria o jornalismo e tal, e um certo trecho do artigo é a coluna de despedida dele, do jornal, né? Ele falava assim: percebo que o formigueiro na 8ª Avenida, que é onde fica a sede do New York Times, é fortemente moldado por uma cultura de mentalidades afins.
um fenômeno que acredito ser mais facilmente percebido de fora que de dentro. Através dos muitos departamentos do jornal, tantos são os que compartilham uma espécie de progressismo político-cultural, por falta de melhor termo, que essa visão de mundo virtualmente transborda para dentro do noticiário. Como resultado, processos tais como o movimento Occupy Wall Street, o casamento gay, agendas racialistas, etc., parecem quase irromper dentro da redação, superestimados e mal dimensionados, mais como causas do que como objetos de notícia, né? Ou seja, é uma autocrítica muito interessante que, digamos, detecta esse fenômeno que a gente está falando aqui e que eu nunca vi nada perto nos grandes jornais brasileiros, assim. Eu espero que isso venha acontecer um dia para a gente poder, de alguma maneira, restaurar isso que a gente está falando, desde a importância do jornalismo, né? Que quando bem feito, ele é inclusive uma versão meio, digamos, microscópica do trabalho do historiador, né? Que é o trabalho de ir nas fontes, de fazer uma coisa criteriosa, de olhar, como a Cris estava falando, de olhar os vários ângulos de um determinado fenômeno e tal. E o que a gente está precisando é uma autocrítica sincera, fora dessa questão da politicagem, fora da ideologia, uma autocrítica sincera dos profissionais de imprensa no Brasil, e que está muito difícil de a gente enxergar, porque eles foram tomados realmente por um impulso de progressismo, de coisa revolucionária, de transformar a realidade, que isso precisa ser revertido em algum momento. Tomara que aconteça, né? Boa noite a todos aí, boa noite, Paulo, boa noite, Cris, sempre um prazer, boa noite à nossa audiência aí. Obrigada, Flávio. Paula, é bem o que o Flávio está falando, né? Tomara que aconteça, porque a sociedade precisa disso. Eu costumava colocar em algumas redes sociais minhas, ainda está lá, uma frase que eu acho que resume muito meu pensamento de jornalismo, que a importância. Eu acredito na capacidade de transformação de uma sociedade bem informada. O problema é quando a sociedade não está bem informada, ela está direcionada. Que transformação ela vai ocorrer? Essa que a gente viu de outubro para cá? Essa de aceitar tudo que vem das Big Pharma? A gente sabe que não, né? A gente sabe que na população tem muita gente que questiona também, mas muita gente acuada, até de questionar em reuniões de família, porque sabe que essa cultura do cancelamento foi implantada, essa militância de redação também existe em outras esferas da vida pública, mas a gente espera que isso seja um respiro agora, que volte a haver concorrência entre os grandes jornais, entre as grandes emissoras de televisão, entre as grandes redações, aquele desejo natural do jornalista de buscar informação até o último momento ali no deadline de publicar, para poder ter mais confirmações daquele fato, de como ocorreu, e para que as pessoas possam realmente, com a informação correta, seguir os rumos que elas acharem melhor para suas vidas, né? Eu espero ver textos mais bem escritos, pelo menos, porque quando todos os textos são iguais, pasteurizados, aquela fica pobre. Eu já cansei de falar aqui que eu gosto da Gazeta do Povo, já leio, já sou assinante há muito tempo, muito antes de ter a honra de participar aqui das lives, mas a gente vê ali outros estilos de escrita, né? A diferença de um colunista para outro. Não só na Gazeta do Povo nós temos outros veículos que são muito bons, mas eu sinto falta de antigamente, quando a gente tinha aquelas revistas que falavam sobre políticas, que são muito famosas, aí, textos muito bem escritos, tinha todos os infográficos, tudo muito bem planejado, a gente via que aquilo tinha várias referências, e era realmente um relato jornalístico, com consulta de fontes, e aí tinha um colunista que pensava de um jeito, o outro pensava de outro, e às vezes tinha até uma disputa ali, né, uma discussão entre os colunistas, e isso faz aflorar, inclusive, o jornalismo a ter mais clientes, alcançar mais pessoas, porque as pessoas gostam de assistir esses embates de ideias, principalmente quando eles são muito bem feitos, e principalmente quando a gente tem bons debatedores, o que também está cada vez mais escasso. Então, eu espero ver com a concorrência, é igual um monopólio. A empresa que tem um monopólio, ela presta um serviço ruim. Se a mídia era um monopólio, um consórcio ali, todo mundo num bloquinho, o serviço deles era ruim, bem ruim. Tanto que o público que tem interesse e que é gigantesco e que é um público excepcional, engajado, os melhores públicos, é o público que quer
acessar notícias, análises, opiniões, né? Até para fazer aí merchan, comercial, é o público que as empresas buscam. Então, eu espero, com essa dissolução do consórcio, que os veículos de mídia parem de depender de publicidade estatal e descubram que eles podem ganhar muito mais através da iniciativa privada, desde que eles prestem um bom serviço, que surjam cada vez mais veículos de mídia, seja na TV, no jornal, né, da rádio, que depende de concessão, e que se melhore, por favor, e que se melhore muito o nível dos textos, que tá sofrível, de verdade, até um desabafo aqui de quem gosta de acompanhar o conteúdo político e fica com poucas opções. Mercado tem, por favor, grande mídia, presta atenção, dinheiro, tem mercado sim, caprichem, façam um conteúdo honesto, não precisa ser um conteúdo conservador, de direito liberal, um conteúdo honesto, não é pedir demais. Né, Cris? Boa noite aí, todo mundo, a nossa audiência, Flávio, Cris, todos, um beijão. Obrigada mais uma vez. Não é pedir demais mesmo, tenho certeza que a nossa audiência tem isso bem claro para ela. Eu só queria um jornalismo que me informasse, deixasse a opinião comigo. Eu quero ter a minha opinião e poder falar conforme as minhas ideias, a minha formação e os meus valores, né? Então, antes de encerrar, eu vou só chamar um vídeo aqui do Lucian Haro, meu colega da Gazeta do Povo, que tem um reforço do convite que eu fiz agora há pouco, um recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. Para ter acesso a esse combo incrível, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Se você já é assinante da Gazeta do Povo, divulgue para os amigos, para os parentes, ajude a notícia sem viés chegar a mais pessoas. Você pode, claro, cancelar sua assinatura a qualquer momento, mas a gente acredita que conhecendo bem o conteúdo da Gazeta do Povo, você vai ficar conosco por muito tempo. Assim nós esperamos. Obrigada, Flávio, obrigada, Paula, e muito obrigada a você que nos assistiu. Voltamos na próxima segunda, às 8 da noite. Até lá!